Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 26 de outubro, a 29ª rodada da Série A, o Brasileirão. Só que terminou, né, essa rodada com 9 partidas apenas. Porque a partida Fortaleza e Botafogo, marcada anteriormente para terça-feira, acabou sendo adiada. Por quê? Ela seria terça-feira porque o Fortaleza, esse final de semana, esse sábado, vai jogar com a LDU a final da Sul-Americana. Porém, o Botafogo começou um jogo no sábado e foi terminar no domingo porque acabou a luz. E aí a CBF acabou, mesmo contrariando o Botafogo que queria jogar, a CBF pegou e remarcou esse jogo. Então Fortaleza e Botafogo não aconteceu, mas o Botafogo foi o grande felizardo nessa rodada. Por quê? Porque ele tinha 7 pontos de vantagem em cima do Bragantino, que perdeu, né? O Palmeiras goleou São Paulo, o Flamengo perdeu para o Grêmio, enfim, a rodada privilegiou o Botafogo, que mesmo com um jogo a menos, um jogo difícil, diga-se de passagem, no Castelão Fortaleza, mas com um jogo a menos, ele segue com 7 pontos de distância do Bragantino, que é o segundo colocado, e caminha firme para o título. Agora, a briga boa, mesmo nesse Brasileirão, está lá embaixo, na zona do rebaixamento. Para mim, matematicamente, a América com 19 e Curitiba com 20 estão rebaixados. Para mim, a matemática vai me desmentir, evidentemente, porque a gente tem ainda muitos jogos pela frente. Tem 9 jogos pela frente, 27 pontos em disputa. Mas o Vasco perdeu e continuou lá. O Goiás perdeu depois de estar vencendo 2-0 para o Fluminense. Ele perdeu de 5-3 e voltou para a zona do rebaixamento. O Santos ganhou do Coritiba, saiu. Olha o Santos aí, hein? O Santos, depois de ser goleado pelo Inter, venceu o Curitiba, saiu, o Goiás entrou e o Vasco permaneceu. E essa briga promete, porque o Vasco na zona de rebaixamento tem 30, o Goiás na zona de rebaixamento tem 31, o Santos agora fora tem 33, o Bahia tem 34, que perdeu também. Aí já deu uma distanciada, Corinthians, Cruzeiro, porque venceram na rodada. Vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, Luiz Ademar, Ademar sem H, Luiz Ademar JR, certo? Twitter ou no Instagram e a gente bate aquele papo tranquilo. Bom, como o líder Botafogo com 59 pontos não enfrentou o Fortaleza hoje é o 9º colocado com 42. Se ele vence o Botafogo, ele vai a 45 e fica no G8. A briga do Fortaleza é para vaga na Libertadores. Porém, se sábado ele for campeão da Sul-Americana, ele já estará na Libertadores, assim como o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, já está. Então depende muito do jogo desse sábado contra a LDU, que vai ser lá no Uruguai, o que o Fortaleza vai querer no campeonato. Se ele for campeão, título e tal, a classificação no Brasileiro pouco importa. Se ele não for, claro, ele vai ter que voltar as atenções para ir para a Libertadores, depois de uma campanha brilhante na Sul-Americana, certo? Então é isso. O segundo colocado, o Red Bull Bragantino, pegou o Atlético Mineiro. Não dá para falar que é em crise. O Atlético tinha perdido na sua arena para o rival Cruzeiro e perdeu a chance de entrar no G8. Nessa rodada ele foi jogar com o Red Bull Bragantino em Bragança e venceu. Mas o Grêmio venceu o Flamengo e ele continua na 7ª colocação. Mas foi uma vitória espetacular, maiúscula, jogando bola, né? O Hulk fez 1-0 no primeiro tempo, né? Numa cobrança de pênalti. Foi engraçado, gente. O Atlético estava dominando e eu assisti o jogo inteiro. E aí o Léo Ortiz, que está jogando muito, o zagueiro, ele escorregou, caiu. No que ele caiu, ele tentou impedir que a bola entrasse e a bola realmente pegou no seu braço. Tanto que ele tomou cartão amarelo, que não foi uma coisa assim, assintosa, ele foi falsar o gol. Ele caiu em cima da bola e realmente a bola tinha endereço do gol. Perfeito, pênalti e cartão amarelo perfeito. O Hulk bateu bem, fez 1-0. No segundo tempo o jogo ficou igual, o jogo ficou emocionante. E aí o Igor Gomes fez um belo gol já aos 34, 2-0. Apesar de o Bragantino com o Thalisson ter descontado aos 38, uma vitória maiúscula do Galo, que continua atrás da vaga na Libertadores. 46 pontos, segue na 7ª colocação, a 1 atrás do Grêmio, a 2 atrás do Atlético Paranaense, né? E a 4 de Palmeiras e Flamengo. Então o Galo vivo. E o Red Bull Bragantino segue na vice-liderança,
vai brigar por Libertadores, tem chance de brigar pelo título. Acho difícil, mas tem chance. Claro que tem chance matemática e de bola e tudo, pela campanha que vem realizando o Red Bull Bragantino do Pedro Caixinha. O Palmeiras é o novo terceiro colocado, passou o Flamengo, espancou o São Paulo. 5-0, o São Paulo, depois que ganhou a Copa do Brasil, é verdade que ganhou na rodada passada do Grêmio, tranquilo e tal, mas São Paulo não tá jogando nada. O Dorival Júnior, que reclamou do tapete do Palmeiras, acho que a gente tinha que fazer um debate como fez a Holanda. Sabe, a Holanda proibiu gramado sintético no campeonato holandês e está levando essa decisão para a UEFA, para a FIFA, porque ela entende que é nocivo e mostrou todos os estudos que eles fizeram. Tem que ser sem paixão. O Dorival falou, depois de tomar de 5-0, ter escalado mal o São Paulo, escalou São Paulo sem volante, criou uma birra com o Mendes, aí tem que fazer, daí não joga sem volante, né? E aí o Palmeiras atropela. Joga sem centroavante, Palmeiras atropela. Põe o Luciano no banco para jogar o horrível do David e o Palmeiras atropela. O Palmeiras fez 5-0 e poderia ter feito 10 se quisesse. Porque o São Paulo é uma vergonha, ganhou o título, largou, Rafinha foi expulso, tinha que ser expulso no primeiro tempo, quando ele deu uma cotovelada na cara do Breno Lopes, foi expulso no segundo, enfim. O certo é que o Palmeiras atropelou o São Paulo, Breno Lopes fez 2, Piquerez fez 2, Marcos Rocha, e o São Paulo é uma vergonha. É uma vergonha. Campeão da Copa do Brasil pode largar e ser humilhado assim? Eu acho horrível até para a camisa, por tudo. Mas enfim, Palmeiras atropelou, foi a 50 pontos, os mesmos 50 do Flamengo, as mesmas 14 vitórias, mas ele tem saldo de gols 23 contra 9 do Flamengo. Então o Palmeiras é o terceiro e o Flamengo é o quarto. O São Paulo continua na 10ª colocação, no meio de tabela, com 38, mas tem que somar os 44, 45 para não correr nenhum risco de rebaixamento. Tá largado o São Paulo. E o Palmeiras passou o Flamengo porque o Flamengo foi jogar com o Grêmio, chegou a fazer 1-0 e jogar melhor no primeiro tempo que o Grêmio, lá na arena do Grêmio, né? O Cebolinha, que fez a lei do ex, não comemorou, acho uma frescura isso, mas enfim, 1-0, 41 no primeiro tempo, beleza. Depois que fez aí as substituições o time do Grêmio, o Renato, em 10 minutos o Grêmio fez 3 gols. Ferreirinha, que jogou muito, 1-1 aos 30 do segundo tempo, o Nathan Fernandes aos 35 e aos 40 o André Henrique fez 3-1. Aí quase perto nos 43, 44 minutos, o Luiz Araújo de cabeça fez 3-2, vitória maiúscula do Grêmio em cima do Flamengo. O Flamengo do Tite conheceu a primeira derrota com o Tite e deixou de assumir a segunda colocação e ficar no encalço do Botafogo. O Flamengo agora é o quarto com 50 pontos e o Grêmio venceu, manteve a 6ª colocação com 47, a 1 do Atlético Paranaense e a 3 de Palmeiras e Flamengo. Ou seja, ficou numa situação privilegiada o Grêmio para brigar por vaga na Libertadores. Acima do Grêmio, o Atlético Paranaense, que também de virada, aliás, tivemos várias viradas, né? O jogo do Flamengo contra o Grêmio, que o Grêmio virou, agora o Atlético Paranaense, o América, o Lanterna América chegou a fazer 1-0 com um golaço do Mastriani. Joga a bola esse Mastriani, hein? Aos 11 minutos de jogo. O Eric empatou aos 27 e o Pablo virou ainda no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Vitor Bueno... Não, minto, o Vitor Bueno aos 47. No primeiro tempo fez 3 gols. No primeiro tempo. Eric, Pablo e o Vitor Bueno, um golaço de fora da área. Aí no segundo tempo, já no finalzinho, aos 32, o Martínez de cabeça faz 3-2. Mas foi uma vitória sensacional do Atlético. O Atlético segue na 5ª colocação com 48 pontos. Só a 2 de Palmeiras e Flamengo. E só a 4 do Red Bull Bragantino, né? Notem que eu não estou falando do Botafogo, que é líder, tá tranquilo lá, né? Mas a briga do Atlético sensacional por vaga na Libertadores, o que é importante. E o América Lanterna, 19 pontos, né? Ele tá a 14 do Santos, que está fora da zona do rebaixamento. Ah, mas Ademar, tem 27 pontos a ser disputados. O América já era. Tem que planejar o ano que vem, porque para mim, matematicamente, já caiu. O Galo é o 7º, falei para vocês, ganhando o Red Bull Bragantino 46. E o Fluminense, uma virada, outra virada no campeonato, 45 pontos. E o Fluminense fez 5-3 no Goiás. O Goiás chegou a abrir 2-0, o Alano aos 4 minutos de jogo e o Matheus Baby de cabeça aos 12. Depois teve um gol anulado pelo... Não, Felipe Melo descontou aos 16 do primeiro tempo.
teve um gol anulado pelo VAR, bem que estava impedido. Depois o Arias fez 2-2 e depois o Arias chegou a fazer 3-2. Depois o Keno fez 4-2 cobrando pênalti, 5-2 o Keno virou aí passeio e no finalzinho ainda acabou descontando com o Palácios num voleio, num golaço, 5-3, 8 gols, jogaço. Jogaço, esse jogo foi em volta redonda e o Fluminense está numa situação privilegiada. Por quê? O oitavo colocado subiu uma posição 45. Ele está a 2 do Grêmio, que está no G6 por vaga na Libertadores. Porém, semana que vem, vamos lembrar, o Fluminense vai jogar a final da Libertadores, jogo único no Maracanã contra o Boca. Se ele for campeão, o brasileiro que se dane para o Fluminense, não é verdade? Mas se não for campeão, ele a briga pelo G6, ele está na briga, e isso que é importante. Penso eu que a torcida está satisfeita pelas essas duas situações. No caso do Goiás, a derrota ele voltou para a zona do rebaixamento. Tem 31 pontos, voltou porque o Santos venceu e o Santos saiu. E o Santos venceu e saiu ontem. Ontem, o último jogo da rodada, o Santos ganhou de 2-1, aquele Wagner Magalhães, o árbitro, um dos piores árbitros que existiu na história da arbitragem. E o cara já tá velho, já tá veterano, sabe, já não tá correndo, o cara ele deve estar com problema de visão, não tá enxergando. Ele acabou com o jogo, acabou. O Santos fez 1-0 com o Joaquim de cabeça, e depois ele inventou um pênalti grotesco. O VAR ainda chamou, falou, vem cá, rapaz, o senhor tá velho, cansado e cego, dá uma olhada. E o velho cansado e cego olhou e achou que foi pênalti. O Dodô, sabe, de costa, não vê, mas enfim, esse cidadão tem que ser estudado. Aí o Robson empatou, depois ele foi, expulsou um jogador do Curitiba. É aquela coisa, o cara fica com a consciência intranquila, né? Aí expulsou um jogador do Curitiba. O Santos no segundo tempo passeou, até com o Marcos Leonardo. Esse Marcos Leonardo, ele é o vice-artilheiro da competição com 13 gols. Ele tá ali com 3 a menos que o Tiquinho. E olha que o Santos briga contra o rebaixamento. A campanha do Santos é horrível. Esse moleque vai para a seleção e vai para a Europa logo logo. O Santos não vai segurar não. É muito bom jogador, hein? Marcos Leonardo de cabeça fez 2-1 e o Santos venceu merecidamente o Curitiba. Tem que internar ou demitir o Wagner. Árbitro muito ruim, muito ruim. Bom, o Santos saiu. Ele agora tem 33 e o Goiás, que perdeu do Fluminense com 31, ficou, né? E o Coritiba é o 19º colocado com 20 pontos, a 13 do Santos. A 13 do Santos. Ah, faltam 27 pontos em disputa. Não tem time para te sair, né? Com todo respeito à camisa, à tradição, à torcida de América e Coritiba já eram. Essas duas vagas de rebaixamento já eram. Tem que pensar em 2024 para fazer grande campanha. Esse é o detalhe. Bom, vamos falar do Inter, que é o 11º colocado, porque você tem fora do G6 o Galo com 46, o Fluminense 45, Fortaleza 42, São Paulo com 38, mas já tem vaga na Libertadores pelo título da Copa do Brasil. O Inter, que agora tem 38, as mesmas 10 vitórias do São Paulo, mas São Paulo tem saldo 0 de gols e o Inter tem saldo -2. E o Inter conseguiu uma vitória ontem também diante do Vasco em São Januário. Uma vitória maiúscula, né? Um passe do Alan Patrick, que vem jogando muito. Se tiver seleção do campeonato, o Alan Patrick tem que estar. Passe para o Maurício, assim, de cobertor. O Maurício fez 1-0 aos 20 do primeiro tempo. O Ener Valencia, que está fazendo muitos gols, 2-0 no segundo tempo. E aí no finalzinho o Alex Teixeira descontou. Resultado perigoso, perigoso. Ramon Dias falou que realmente a situação do Vasco está começando a ficar intranquila. É verdade que o Vasco tem 30, 18º colocado zona de rebaixamento, só 3 do Santos, só 4 do Bahia, por exemplo. Mas o Vasco não consegue embalar. É triste, hein? É triste e você só vê o Vasco lá, né? 18º colocado. E o Inter subiu, estava ameaçado, lembra? Aí foi ganhando, ganhou do Grêmio, goleou o Santos, ganhou a terceira, já tem 38 pontos, é o 11º colocado, já abriu 7 da zona do rebaixamento, tá tranquilão. Voltou a ficar tranquilo. Quem ficou tranquilo também é o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é o 13º, não estaria na zona de Sul-Americana. Mas como o São Paulo está na zona de Sul-Americana e é o campeão da Copa do Brasil, vai ter Libertadores, então a vaga do São Paulo ficaria com o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro estaria na zona da Sul-Americana, se classificaria para a Sul-Americana. Depois do final de semana ganhar do Galo, lá na Arena do Galo, o Cruzeiro finalmente ganhou a primeira no Mineirão. O Cruzeiro, se não me engano,
Eu acho que eram 8 partidas que ele não ganhava, 8 partidas que ele não ganhava no Mineirão. Tava um tempão sem ganhar no Mineirão. E fez 3-0 contundente. 3-0 contundente, quase 37 mil pessoas, 36.100, né? Um pouco mais de 36 mil pessoas, torcida apoiando. Canu contra marcou de cabeça numa jogada que ele disputou com o Felipe Machado e marcou contra. Depois o Marlon, no segundo tempo, fez um gol. Acho que foi cruzar, mas foi golaço. E o Bruno Rodrigues, sempre ele, fez 3-0. Vitória contundente. Vitória que deixou o Rogério Ceni chateado, porque o Bahia voltou a ficar ameaçado pela zona do rebaixamento. E ele falou que foi a pior partida sob seu comando. Cruzeiro 13º com 37, os mesmos 37 do Cuiabá. E hoje estaria na Sul-Americana, porque o São Paulo não conta mais, que ele é campeão da Copa do Brasil. Né? Se para o Cruzeiro essa vitória foi sensacional, para o Bahia está fora da zona do rebaixamento ainda. Né? Ele é o 15º, caiu 2 posições, mas está a 3 pontos do Goiás, tem que tomar cuidado. E finalizando, no duelo Cuiabá e Corinthians, o Corinthians conseguiu uma vitória, a primeira sob o comando do Mano Menezes, importantíssima contra o Cuiabá. Cuiabá reclamou da arbitragem e tal. Verdade é que, mais uma vez, no final de semana, o América venceu o Cruzeiro, o Gil virou centroavante, cabeceou, o Juliano empatou. Agora o Gil virou centroavante, foi pro ataque, cruzamento na área, o Gil cruzou. Eu acho que a bola entraria, mas o Romero foi lá, meteu o pé, roubou o gol do Gil e aos 32 fez 1-0, uma vitória maiúscula do Corinthians, porque o Corinthians tem 36, abriu 5 da zona do rebaixamento, né? E chegou quase no Cuiabá, que tem 37. Então, G6, Botafogo com um jogo a menos 59, Red Bull Bragantino 52, Palmeiras 50, Flamengo 50, Atlético Paranaense 48 e Grêmio 47. Esse é o G6. Z4, Goiás 31, Vasco 30, Curitiba 20, América 19. Tiquinho Soares não jogou essa rodada, 16 gols, artilheiro. Marcos Leonardo encostando com 13. Paulinho e Hulk do Atlético tem 11, junto com o Vitor Roque, que está machucado sem jogar. E com 10, Sacha e Daverson, que não marcaram na rodada. Finalizando o vídeo, vamos nesse final de semana, que nós teremos só 8 jogos pela 30ª rodada. 8 jogos. Fortaleza, claro, vai jogar sábado, o título da Sul-Americana, não entra em campo contra o Cruzeiro. Então Fortaleza e Cruzeiro não vai acontecer. E aquelas coisas, daquelas palhaçadas da CBF, o Flamengo, que é o Flamengo que fica reclamando, não, eu quero jogar no Maracanã. Não podia jogar no Maracanã, porque vai ter a final contra o Boca Juniors, Fluminense e Boca Juniors, e aí também uma frescura, né, da Sul-Americana, ela pede para não ter jogo no estádio. Aí o Flamengo bateu o pé e a CBF teve que adiar o principal jogo da rodada. Flamengo e Red Bull Bragantino também não vai ter, e não tem nem data. Deve ser lá na frente. A CBF tem um presidente incompetente, né? Um presidente que não conhece de bola, ele conhece de culinária, ele não conhece de bola. Porque ele contratou, por exemplo, Fernando Diniz, que é ótimo treinador, mas aí ele vai ficar até o ano que vem, né? Só que o Fernando Diniz joga num estilo, pode ser totalmente diferente do Tite. Tanto que os jogadores estão com dificuldade e têm falado, olha, o Tite era um jogo posicional. O Fernando Diniz não, então a gente está tendo que reaprender. Aí o Fernando Diniz ano que vem vai embora para entrar o Ancelotti, diz o presidente da CBF, que trabalha no Real Madrid, que é outro estilo de jogo. Aí tudo que o Fernando Diniz fizer até o meio do ano que vem vai para o lixo e você começa do zero o ano que vem. É esse o presidente que conhece de culinária, não conhece de bola. E aí ele faz esse rolo com o Flamengo e Red Bull Bragantino. Para ser presidente da CBF tem que ser incompetente. Eu não sirvo, que eu sou competente, graças a Deus, eu não sirvo. Mas para ser presidente da CBF tem que ser incompetente. Então Fortaleza e Cruzeiro e Flamengo e Red Bull Bragantino não teremos nesse final de semana. Aí a gente tem Palmeiras e Bahia sábado, dia 28 agora, às 19 horas. América e Grêmio também sábado às 19 horas. E finalizando a rodada no sábado às 21, belo jogo, hein? Atlético Mineiro e Fluminense. Né? Quem vencer provisoriamente vai entrar no G6. Né? Aí no domingo, 16 horas, Goiás e Vasco, jogo do desespero, 2 times na zona do rebaixamento. Quem perder vai ficar numa situação ainda mais delicada. Né? Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Paranaense defendendo sua presença no G6 e o São Paulo vagabundo. Um São Paulo vagabundo, a gente não sabe o que esse time vagabundo do Dorival Júnior, se o Dorival Júnior vai escalar certo e tal. 16 horas, Atlético Paranaense e São Paulo. 18h30, Inter e Coritiba. Inter querendo subir ainda mais na tabela contra um Curitiba praticamente rebaixado. 18h30, Corinthians e Santos. Os Corinthians deu aquela aliviada da zona do rebaixamento e o Santos saiu. Mas quem perder pode ficar numa situação delicada, né? O Santos, no caso, de repente, pode até voltar. Então, jogo importantíssimo, Corinthians e Santos, 18h30 no domingo. E depois, às 20 horas,
teremos Botafogo e Cuiabá finalizando essa 30ª rodada, que vai deixar 2 jogos para trás, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!